Oi pessoal, eu sou a Gabriela, sou terapeuta ocupacional da Escola Inclusiva e hoje eu tô aqui para gravar o nosso primeiro podcast. E esse podcast é muito importante porque nós estamos na Semana Mundial do Brincar, nós estamos no Dia Mundial do Brincar e é muito legal poder trazer esse tema nesse momento de pandemia, de distanciamento social, quando brincar se torna muito importante, mais do que ele sempre foi, tá? Eu vou me apresentar aqui, né? Eu vou apresentar o que é a Escola Inclusiva e a gente já começa a falar sobre brincar. Como é nosso primeiro podcast, eu gostaria de trazer essas informações para vocês. Então, eu sou terapeuta ocupacional, sou formada pela Unesp do campus lá de Marília desde 2013 e desde a universidade eu sempre atuei com educação inclusiva, né? Atuei apoiando as escolas no processo de inclusão da pessoa com deficiência. Então, isso me despertou muito interesse, muito desejo. Depois, ao longo da trajetória profissional, isso foi aparecendo. Em 2015, então, eu resolvo criar o projeto Escola Inclusiva. Até então era só um projeto, não sabia se ele sairia do papel, se ele daria certo, se ele teria algum retorno. Então a gente colocou esse nome de projeto. O projeto ele oferecia uma consultoria personalizada para as escolas sobre inclusão escolar. E aí, ao longo da divulgação, ao longo do tempo, foram surgindo pedidos para palestras, para cursos menores, para falar sobre alguns assuntos específicos, alguns tipos de deficiência específicos, e o projeto foi se transformando. Hoje ele é uma empresa, tá? Hoje ele não é mais um projeto, é apenas a Escola Inclusiva, a empresa Escola Inclusiva, e a gente está passando por um momento de transformações, né? Com a pandemia, com o distanciamento, muitas das nossas ações não podem ser executadas presencialmente. Inclusive, ir à escola nesse momento não é presencial, não é possível, né? Então, o projeto tirou esse nome de projeto, virou empresa e virou a Escola Inclusiva no novo modelo que eu vou falar para vocês. Além do conteúdo que a gente já faz nas redes sociais, né? A nossa rede social é pelo Instagram, é o @Escola Inclusiva. Nós vamos ter alguns conteúdos diferenciados. Então, um deles o podcast, que você pode ouvir enquanto você está fazendo uma atividade física, enquanto você está dirigindo, enquanto você está lavando uma louça, enfim. É legal que você só vai ouvir, então você pode fazer com outra atividade associada, né? O podcast, em breve sairá um e-book falando um pouquinho sobre o desenvolvimento infantil, um canal no YouTube, onde a gente vai ter vídeos curtos, rápidos, para conseguir assistir esses vídeos em pequenos intervalos, porque eu sei que a vida hoje é muito corrida, e o conteúdo que a gente já disponibiliza no Instagram. Além disso, palestras, workshops, cursos, essas coisas continuam acontecendo na Escola Inclusiva, tá? Bom, vamos direto para o nosso assunto, então, que é falar sobre o brincar. Qual que é a importância que o brincar tem na vida de uma criança, na vida de um jovem e até mesmo na vida de um adulto, né? Através das brincadeiras é que as crianças elas se apropriam do mundo e de si. Então, a brincadeira, ela é um treino para as atividades futuras, né? Para as atividades da vida adulta, ela capacita, ela desenvolve habilidades, ela promove para a criança de forma lúdica, de forma divertida, experienciar, viver as primeiras situações sociais, as primeiras resoluções de problemas. Eu gosto de dizer que brincar não é brincadeira, porque a gente usa muito o termo, você tá brincando, você tá de brincadeira, quando alguém tá falando uma coisa que não é sério.
né? E aí o brincar em alguns momentos levou esse tom de que é algo que não é sério. E é muito sério sim, é através dele que as crianças aprendem. Então o que essa criança aprende quando ela está brincando, né? Se ela brinca em grupo, ela está aprendendo cooperação, ela tem que cooperar com o colega, liderança, ela pode ser o líder da brincadeira em algum momento e em outro momento ela pode ser liderada. Ela tem que aprender a compartilhar, ela aprende regras, né? Toda brincadeira tem uma regra, um jogo, enfim, tudo tem uma regra. Em algum momento ela vai quebrar essa regra e vai aprender qual é a consequência de quebrá-la. Ela aprende limites, né? Então quando ela quebra essa regra, vê que existe uma consequência, talvez da próxima vez ela não faça. Essa criança, ela explora relações sociais. Então, a família é nosso primeiro relacionamento social. Depois a escola, depois os colegas de algum curso extra, o colega da rua, o colega de trabalho, enfim. A gente vai se organizando sempre socialmente e a gente precisa aprender a viver em sociedade, né? Nós não vivemos sozinhos. Então é muito importante explorar as relações sociais durante o brincar. Ela promove a autonomia, organiza emoções, sentimentos, os desprazeres. Então, a criança vive tudo isso. Ela vive o dia que ela ganha a brincadeira, o dia que ela perde, o dia que dá empate, o dia que a brincadeira não sai como ela imaginava. E ela consegue ir modulando e aprendendo como lidar com essas emoções e sentimentos, bons e ruins. A brincadeira, ela testa habilidades físicas, a competição. Então, a gente tem brincadeiras que são mais motoras, mais globais, amplas, né, que exigem capacidade física. E tem ainda, que também exige capacidade física, as brincadeiras mais finas, né? De destreza, de coordenação motora fina. A gente estimula a competição, e aí uma competição que busca ser saudável, né? Um dia você ganha, um dia você perde e tá tudo bem. A criança se desenvolve como um todo, então principalmente a linguagem e as habilidades motoras se desenvolvem durante o brincar, tá? Mas é a partir da brincadeira, desde lá pequenininho, recém-nascido, até a vida adulta, porque a gente adulto deveria brincar mais e deveria aprender mais com brincar, que a gente se desenvolve. E o que a criança aprende brincando, segundo Piaget? Tem uma frase aqui que ele diz que o conhecimento é consequência das ações e das interações do sujeito com o objeto de conhecimento. Então, o que ele quer dizer pra gente? Que se a gente não brinca, se a gente não interage, se a gente não testa, não experiencia, a gente não ganha conhecimento sobre aquele assunto, sobre aquele sujeito, sobre aquele brinquedo, sobre aquele objetivo que esse brincar traz. Não tem como a gente aprender apenas ouvindo como se brinca. Se aprende brincando. E a gente já sabe, então, quais são os objetivos do brincar, da brincadeira, né? Nós já conhecemos, já conversamos um pouquinho, podemos trazer isso para uma discussão e nas outras redes, aí a gente pode aprofundar sobre esse assunto, mas agora eu gostaria de fazer algumas perguntas, né, para que vocês reflitam e pensem aí qual é a importância que o brincar tem na sua vida. Então, a primeira pergunta é para os pais, né, de pessoas com deficiência ou pessoas sem deficiência, independente disso, tá? Você tem brincado com o seu filho?
Você tem tirado ali um tempinho para brincar com ele? Você conhece o seu filho, sabe do que e como ele gosta de brincar? Você sabe a qualidade da brincadeira dos seus filhos? E por que qualidade? Porque brincar não é pura e simplesmente brincar, né? É um brincar com objetivo, com significado, com sentido, né? É um brincar que não traz violência, né? Por exemplo, alguns jogos de videogame super violentos. Será que isso é adequado? Será que isso não é? Então você sabe qual é a qualidade da brincadeira do seu filho? Ele passa muito tempo no tablet, no celular, na TV. Como que é isso? Ele fica mais tempo em outras brincadeiras ou ele passa mais tempo nesses objetos digitais? Aqui eu tô trazendo essa pergunta mais para reflexão, tá? A gente pode falar sobre esse assunto num outro momento, mas o tablet, o celular e a TV, eles podem ser ferramentas de brincar, eles podem ser ferramentas de um momento de distração, de relaxamento, de ócio, porque é importante em algum momento ser ocioso, né? Mas será que é tempo demais? Será que é de menos? E o que ele faz nisso, né? O que ele usa, o que ele vê nesses lugares? Será que são coisas de qualidade? Ele precisa de grandes recursos para brincar? Se o seu filho tá sempre te pedindo brinquedos caros ou não, ele usa a imaginação, usa o faz de conta que uma caixa é um carrinho, faz de conta que o prendedor é um acessório de escritório, não sei, né? Ele consegue fazer isso, consegue criar, consegue imaginar ou não? Tá sempre querendo só brinquedos caros. O que esse brinquedo caro tá dizendo? Será que ele quer porque ele gosta, se interessa, ou ele quer preencher alguma coisa? O seu filho te chama para brincar? Se sim, o que você faz? Você para e brinca? Você diz que está ocupado? Você diz que agora não dá? Você diz que agora não dá, mas daqui a pouco você vai lá e realmente brinca com ele? O que você faz se ele te chama para brincar? E aí, como é que você se sente quando brinca com o filho? Porque nós adultos, infelizmente vamos perdendo um pouco daquela graça, daquela diversão da criança, né? De achar que tudo é mágico, tudo é maravilhoso. A gente tem medo, muitas vezes, de entrar nessa fantasia, de sair ali do mundo real, de se expor, de estar vulnerável numa brincadeira, né? E aí, às vezes, brincar para um adulto gera desconforto, não é saudável, não é gostoso para o adulto. Você consegue e quer ter mais tempo com seu filho? Você acha que dá para mexer na sua rotina e adquirir mais tempo para ficar com seu filho? Agora, nesse período de distanciamento social, como é que está sendo? Como é que está para quem está trabalhando em casa? Como é que está sendo? Para quem não está trabalhando, infelizmente perdeu o trabalho. Eu tô com tempo, mas eu tô ansioso, eu tô preocupado, eu não sei o que vai ser daqui para frente. Ou não, mesmo com todas essas preocupações, eu tô conseguindo um tempinho. Eu acho que é importante a gente falar que não é muito tempo, né? Você não precisa aí ficar 4 horas do seu dia brincando meio a boca com seu filho. Se você conseguir 1 hora, mas estar ali, estar inteiro, brincando com qualidade, brincando com objetivo, brincando para o desenvolvimento, é muito mais interessante do que as 4 horas meio a boca, tá? E aí, pessoal, depois que a gente para e pensa
como é que a brincadeira está dentro de casa, como é que a brincadeira está na escola. A escola, ela principalmente nas faixas etárias menores, né, das crianças menorzinhas, ela usa muito do brincar e do lúdico para passar o próprio conteúdo, a proposta, né, pedagógica para as crianças, porque as crianças, as pequenas, né, elas não vão dar conta de sentar numa carteira e ficar horas ouvindo a professora falar. Então elas aprendem através das músicas, através das brincadeiras motoras, através das atividades em que elas têm que colorir, quando elas têm um tempo livre e podem brincar com os colegas. Então, geralmente a escola usa muito do lúdico e do brincar durante o processo de aprendizagem. Só que quando as crianças elas crescem, isso vai diminuindo cada vez menos. E aí fica pra gente pensar, será que a gente decora o que mais rápido? A letra de uma música que a gente gosta ou uma matéria um conteúdo de uma matéria que a gente não domina? Com certeza é a letra da música. É lógico que não dá pra gente dizer que a todo momento o professor tem que se reinventar, criar 1000 formas de ensinar um conteúdo, porque a gente sabe que não é assim, que existem outras dificuldades e outras coisas que passam por cima dessa proposta. Mas fica um convite para a gente continuar, mesmo que para os mais velhos, pensando no brincar, né? Pensando no divertido. Estou falando da música, né? Existem musiquinhas que eu aprendi lá no ensino médio para gravar fórmulas de matemática que eu nunca mais usei, mas que a música até hoje eu não esqueci. Então, o que o brincar, né? O que essa brincadeira de criar uma música, de cantar todo mundo, o que isso cria na nossa cabeça, né? Nada mais do que memórias afetivas. E as memórias afetivas, elas são grandes potencializadores para o nosso desenvolvimento, tá? E aí, falando um pouco da pessoa com deficiência, como que é o brincar para a pessoa com deficiência, né? Ele é possível, né? Para algumas deficiências, é lógico que será preciso fazer algumas adaptações na brincadeira, algumas intervenções do adulto, algumas coisas que talvez para as outras crianças no primeiro momento não sejam necessárias, tá? Mas é interessante a gente pensar que quando a gente adapta a brincadeira para a pessoa com deficiência, a gente não adaptou a pessoa, a gente adaptou o meio, a gente adaptou a brincadeira e todo mundo, com deficiência ou sem deficiência, consegue brincar. Existem alguns conteúdos, alguns sites que dão sugestões de brinquedos e brincadeiras inclusivos. E brinquedos e brincadeiras inclusivos porque eles permitem a participação da pessoa com deficiência, eles permitem a participação do adulto e eles são de baixo custo, produzidos em casa. Então, além do processo da brincadeira, acontece o processo de criação e todo mundo consegue fazer, né? Não é o brinquedo caro que potencializa uma brincadeira ou não, tá? E hoje, né, no Dia Mundial do Brincar, na Semana Mundial do Brincar, eu te faço um convite. Convido você que está ouvindo esse podcast a brincar com alguém. Se você é adulto, resgate aquelas brincadeiras de infância, aqueles momentos divertidos que você vivia e sempre relembra com muita saudade, sempre conta para as pessoas com muito amor, com muito afeto. Que tal trazer esses momentos para os dias atuais, passar isso para o seu filho, para o seu sobrinho, para o seu neto, enfim, para alguém que você consiga aí estar presente nesse momento. Que tal brincar e deixar uma boa lembrança para essa criança que
hoje está vivendo esse período de pandemia, que as crianças consigam sair desse período com boas memórias, com boas lembranças e não como um momento de aflição, um momento de preocupação, de perda, de angústia, porque isso também é transmitido para as crianças. Se você está sem ideias, existe muito conteúdo legal na internet. No Instagram da escola, inclusive, eu vou deixar alguns links, algumas propostas de sites onde você vai encontrar brinquedos e brincadeiras inclusivas. Vou deixar também algumas coisas, algumas informações sobre a Semana Mundial do Brincar. E se você aí tá sem ideia, para um minutinho e tenta resgatar lá do fundo aquela brincadeira que você adorava quando era criança, que eu tenho certeza que vai sair um conteúdo muito rico e muito legal para esse momento. Lembre que é mais importante ter um tempo curto com o seu filho, com o seu sobrinho, enfim, mas de qualidade, do que um longo período que não tem qualidade nenhuma, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Esse é o nosso primeiro podcast. Eu em breve vou disponibilizar ele também no YouTube, para caso alguém queira colocar na televisão, para ir ouvindo enquanto está fazendo alguma coisa em casa, enfim. E a gente vai conversando sobre outros assuntos. Aceito sugestões de temas, de formatos, enfim. E é isso, gente. Brinquem bastante hoje, aproveitem o dia. Não esqueçam de me contar se conseguiram fazer isso e como é que foi a experiência. E espero ver vocês em breve. Um beijo e até a próxima!